Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos ir para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos corrigir aí a nossa atividade, né? Proposta da página 35 e da página 44. Solicitei a página 35, pessoal, porque tem tudo a ver, né? Com o novo conteúdo que a gente está vendo aí, que é as unidades de medida, né? Que a gente está trabalhando, a conversão aí de unidades de medida. Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Mas além disso, né, ainda temos alguns conteúdos aí do assunto anterior, né, que foi da nossa P3, né? Então, vamos lá, pessoal. Essa questão 32 aí, da página 35, diz assim, né? Os números a seguir, eles estão escritos na forma abreviada, pessoal. Nós já vimos o que é isso, né? Forma abreviada... o número é apenas escrito, né, na forma decimal, acompanhado do que ele representa. Ó. No caso aqui, 3,45 mil. Aqui, 137 milhões. Aqui, 346,57 milhões. E aqui, 25,371, só que bilhões. Então, eles estão na forma abreviada. Nós vamos escrever eles agora na forma completa. Só lembrando, pessoal, que eu tenho aqui um papelzinho aqui, ó, que diz o seguinte, né? Quando a gente fala de 1000, a gente está falando aqui, ó, de o 1 acompanhado de 3 zeros, né? Ou posso pensar 10 elevado a 3. Quando eu falo em milhão, eu estou falando do 1 e 6 zeros, ou seja, 10 elevado a 6. Quando eu falo de bilhão, eu estou me referindo a 1 acompanhado de 9 zeros, ou seja, 10 elevado a 9. Quando eu falo de trilhão, eu estou me referindo a o número 1 acompanhado de 12 zeros, ou seja, 10 ao quadrado. Tá, pessoal? Então, é memorizar isso aqui para na hora que a gente for converter esses números da forma abreviada, né, para a forma completa, a gente se lembrar disso, tá certo? Então, olha só, está falando de 3,45 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar lá, né, que 1000 é 10 elevado a 3, ou seja, 3 zeros. Então, eu desloco a minha vírgula 3 vezes. Aquela quantidade que eu mostrei, 3 zeros, 6 zeros para milhão, 9 zeros para bilhão, 12 para trilhão, é o deslocamento da minha vírgula, ó, 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes, 12 vezes. Então é importante memorizar isso aqui para nunca errar essa transformação aí. Então 3,45 no caso 1000, estamos nos referindo a 10 elevado a 3. Seria como se você multiplicasse 3,45 por 10 elevado a 3. Então vamos deslocar nossa vírgula 3 vezes, ó. Primeiro deslocamento ela para aqui, pessoal, ó. Depois do 4, mais um deslocamento ela para aqui, depois do 5. Então o número se torna 345. Como a minha vírgula tem que deslocar mais uma vez, então ela vira um excesso. Se ela vira um excesso, eu acrescento um zero aqui no final. Então vira 3.450. Agora 137 milhões, pessoal. Quando eu falo em milhões, eu me refiro a 10 elevado a 6, ou seja, o 1 acompanhado de 6 zeros. Então nós vamos deslocar nossa vírgula 6 vezes. Porém, pessoal, o número aqui já é inteiro, ele não tem vírgula, ó, 137. Então, basta a gente fazer o quê? Pegar o 137, ó, e acrescentar 6 excessos que nós vamos ter de vírgula. É como se você pegasse sua vírgula aqui depois do 7 e deslocasse ela 6 vezes além. Então, ela vai ter o quê? 6 excessos, então 6 zeros. Agora, 346,57, porém, milhões. Quando a gente fala em milhões, de novo, 6 zeros. Então, minha vírgula desloca 6 vezes. Uma para depois do 5, 2 para depois do 7. Como eu ainda tenho que deslocar mais 4 vírgulas, então são 4 excessos. Então, fica 34, 6, 5, 7 e aquelas 4 vírgulas de excesso, 4 zeros no final. Agora aqui na letra D, estamos falando aqui em 25,371 bilhões, pessoal. Então o que nós vamos fazer?
Vamos deslocar nossa vírgula aqui nos bilhões, são 9 zeros, então 10 elevado a 9. Então vamos deslocar 9 vezes, ó, 1, 2, 3, para depois do 1, então vira 25.371. Como eu desloquei, pessoal, apenas 3, eu preciso deslocar mais 6, então vira 6 excessos. Então aqui mais 6 zeros além. Ok, pessoal? Questão número 33, pessoal. Uma construtora apresentou um custo de 16,25 milhões para a construção de 250 casas populares. Com base nisso, descubra qual é o custo da construção de uma casa popular. Bom, pessoal, o que a gente observa no problema aqui, ó? A gente observa, gente, que o orçamento total aí para a construção dessas 250 casas foi 16,25, porém, milhões, pessoal. Lógico, esse número está na forma que, ó, abreviada, certo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos transformar esse número de 16,25 para a sua forma completa e depois nós vamos pegar esse número, né? Depois de ter transformado ele para a forma completa, e nós vamos dividir, pessoal, por 250 casas. Aí a gente encontra quanto custa, né, para construir uma só casa. Ok, pessoal? Vamos pegar um rascunho aqui, ó. Então nós temos aqui questão 33, ó. Vamos pegar aqui o 16,25. 16,25, né? Eu sei que é milhões, né? Então, o que eu sei, pessoal? A gente conversou sobre isso. Quando a gente fala em milhões, a gente está falando em 6 zeros, né? Então, eu vou deslocar minha vírgula aqui, ó, 6 vezes. Vou deslocar uma, vou deslocar duas. Ao deslocar duas, vira 1.625. Ó, parei aqui, desloquei apenas duas. Como eu tenho que deslocar, pessoal, 6, então eu vou ver que faltam 4 deslocamentos. Então, 1, 2, 3, 4. Ok, pessoal? Então, na verdade, olha só, o número, né, ele se torna, então, né, após o deslocamento aqui da quantidade de vírgulas, ele fica o quê? Ó, 16.250.000. Então, 16.250.000 é o orçamento total para essas 250 casas populares. Então, se eu dividir o orçamento pelo total de casas, eu consigo achar o preço, o orçamento para uma só casa popular. Então, vou fazer o corte aqui, vou cortar o último zero aqui, ó, do 250 e do 16.250.000, e aí eu vou dividir agora por 25. Então, vamos ver, pessoal. 1 não dá, 16 não dá, então tem que ser 162. Ó, então vamos fazer uma pequena tabuada aqui, né, para a gente achar. Vai ser vezes quanto? Ó, 25 vezes 4, eu sei que dá 100. 25 vezes 5, ó, vai dar 125. 5 vezes 5, 25 vai 2, 10, 12, 125. 25 vezes 3 vai passar, quer ver? Quer dizer, vezes 6. 30, vai 3, 12, 15, opa, vai ser vezes 7 que vai passar, ó, então vai ser 35, vai 3, 14, isso mesmo, 175. Então, pessoal, vezes 6, ó, deu 150, foi o melhor, mais próximo aí. Então, vamos colocar aqui o 6, né? Então, 6 vezes 25 é 150. Para 170, não vamos fazer para não, que tem aluno que tem dificuldade nisso, né? Não sabe fazer para. Então vamos pôr o menos aqui, ó. 150. 2 tira nada, 2. 6 tira 5, 1. 1 menos 1, 0. Então sobrou 12. Aí nós vamos fazer o quê? Ó, descer o 5. 125, olha aí, é o próprio que eu multipliquei o 5. Então tá aqui o 5, ó. 5 vezes 25 dá 125. Para 125, 0, né? Aí nós temos aqui, ó, 0 não dá para dividir, pessoal. E eu tenho que descer aqui, ó, 1, 2,
3. Ok, pessoal? Agora lembra de uma coisa, ó, 0 não dá para dividir. Então você vai descer esse 0, acrescenta. Vai descer mais 1, acrescenta. Desce o terceiro, acrescenta. Ó. Então, na verdade, pessoal, ó, o valor de uma só casa é R$65.000. Ok, pessoal? Aí, ó. O custo é de R$65.000. Bom, pessoal, os números a seguir podem ser abreviados de modo que fique somente uma casa antes da vírgula. Veja o exemplo. Olha só esse número aqui, pessoal. Ó, 1.387.000.000. Olha só como é que ficou. Ó. Como está na casa do bilhão e ele quer ir para a forma abreviada, então ele fez o quê? A gente deve lembrar, né, que bilhão se refere a 9 zeros. Então ele fez 9 deslocamentos, pessoal, só que para a esquerda, pessoal. Então olha só de onde a vírgula partiu, ó. Ela partiu do último zero, ó, e aí ela deslocou aqui 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E parou aqui entre o 1 e o 3, pessoal. Então ficou 1,387, só que bilhão, que a gente sabe, né, que a leitura desse número aqui, ele está na casa aqui da unidade de bilhão, pessoal. Então, ele é bilhões. Então, a gente faz a forma abreviada, coloca a vírgula certinho, né, onde ela tem que ficar, e aí acompanha de bilhão, ok? Aí mais adiante, aí nós vamos agora converter aí, pessoal, esses números aí, ó. Letra A, nós temos 8.300, está na casa do 1.000, né, pessoal? Logo, a gente sabe que a gente vai deslocar para a esquerda 3 zeros, porque 1.000, nós vimos lá naquele papelzinho lá, 3 zeros. Então, minha vírgula está aqui, pessoal, depois do zero, aqui no último zero, ela desloca 1, 2, 3. No terceiro deslocamento, ela fica entre o 8 e o 3, então você escreve 8,3. Não precisa desses últimos zeros, porque eu sei que zero depois de vírgula some. Então, 8,3 mil. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Milhão. Milhão é 6 zeros, então vou deslocar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou entre 1 e o 3, então 1,35, ó. Não precisa do acompanhamento desses zeros, só que milhão. Beleza? Letra C, olha só. Está na casa do bilhão de novo, ó. 4.328.450.000. Então vamos lá, pessoal. Bilhão, 9 zeros. Então nós vamos deslocar 9 vezes para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou entre o 4 e o 3. Então 4,3. Aí segue, ó. 2,845. Tá aqui, ó. 2,845. Não precisa do acompanhamento dos últimos zeros, escreve bilhões. Certinho, pessoal? Olha só, pessoal. Questão 35 aí, ó. Use funções para fazer as seguintes conversões aí, ó. Aqui nós vamos converter de quilômetro para metro, de metro para centímetro, ou centímetro para metro, né? E aí a gente já sabe como é que faz isso aí, porque são as medidas aí usuais que a gente está acostumado a lidar com elas, né? Então, olha só, aqui eu tenho 35,121 quilômetros para converter em metros, né? Aí o que nós vamos fazer? Eu sei que de quilômetro, pessoal, para metro, eu preciso fazer uma multiplicação por 1.000. Isso tem que estar na memória de vocês aí. Então, isso aqui vezes 1.000 vai ocasionar o deslocamento aí da minha vírgula 3 vezes. Então, desloca 1, 2, 3, parou aqui, ó, depois do 1. Então, virou o quê? Ó, 35.121 metros. Letra B. Estou em 0,12 quilômetros para converter de novo para metros. Vou multiplicar por 1.000. Ao multiplicar por 1.000, vírgula desloca 3 vezes. Então, 1, 2. No segundo deslocamento, pessoal, o número se torna 12. Como eu tenho que deslocar mais uma vez, você coloca um zero aqui. Ó, uma vírgula de excesso significa um zero a mais. Então, 120
metros. Alguma coisa em metros é igual a 1.315 centímetros. Então, eu preciso achar essa quantidade aqui, ó, em metros. Então, o que eu faço? Vou converter centímetro para metro. Função inversa. Então, como é que faz para converter centímetro, pessoal, para metro? Centímetro para metro, você sabe que você vai dividir por 100. Isso aqui dividido por 100, pessoal, minha vírgula sai daqui, ó, depois do 5. Desloca uma, desloca duas e fica aqui, ó, entre o 3 e o 1. Então, vira 13,15 metros. Letra D, 0,21 metro para centímetro. Metro para centímetro, eu sei que multiplica por 100. Então, ao multiplicar por 100, desloca uma, duas, vira 21 centímetros. Questão 36 aí, pessoal. Olha só, Márcia, ela está fazendo aí, aprendendo a fazer tricô. Para começar, ela decidiu tricotar um cachecol, pessoal, de 1,8 metros de comprimento. Ó, então, o cachecol que ela quer tricotar tem 1,8 metros de comprimento. Como ainda não tem prática, consegue tricotar somente 15 centímetros por dia. Olha aí, pessoal. Ela vai tricotar 1,8 metros de comprimento de cachecol, mas pelo fato dela não ter prática, né? Ela só consegue tricotar 15 centímetros por dia. Aí, pessoal, aí a pergunta, o que que é? A pergunta é quantos dias Márcia levará para terminar o cachecol. Aí ele deu uma dica aqui importante, ó. Você vai fazer o quê? Transforme as medidas em centímetros e então faça os cálculos. Claro, né, pessoal? O que que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Vamos lá. Rascunho aqui, ó. Questão 36. Nós vamos fazer o quê, ó? O total, o tamanho do cachecol é 1,8 metros. Certo, pessoal? E ela só consegue fazer ela só consegue fazer, ó, 15, deixa eu apagar esse zero aqui, ó. Só consegue fazer 15 centímetros por dia. Então, pessoal, o que que eu vou ter que fazer aí, ó? Eu vou converter a medida do cachecol aqui, ó, que está em metros, para centímetros, pessoal. E eu sei que para mim converter isso aqui, ó, de metro para centímetro, né, eu vou ter que fazer uma multiplicação por 100. Mas por que converter? Porque a medida que ela faz por dia, pessoal, está em centímetros. Então, o que que eu faço? Se eu pegar a medida do cachecol em centímetros e dividir por 15, aí eu vou achar quanto ela faz por dia, né? Então, vamos lá, pessoal. O que que nós vamos fazer, ó? Na verdade, a pergunta também né? Quantos dias levará para fazer? Então, se ela faz 15 centímetros por dia, e se eu pegar o tamanho, né, do cachecol e dividir por 15, que ela faz em um dia, né? Então, eu consigo achar os dias, ok? Então, vamos lá, ó. 1,8 vezes 100, né, que eu vou estar aí transformando de metro para centímetros. Eu vou deslocar aqui uma vez, vira 18. Ó, vira 18. Como eu tenho que deslocar mais uma vez, pessoal, então vira, ó, 180, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, 180 e fazer uma divisão por 15. Olha só, pessoal, 18 dividido para 15, 1 não dá, né? Então, você tem que pegar o 18. 18 dividido para 15 vai dar 1. 1 vezes 15, 15 para 18, 3. 3 não dá para dividir para 15, você vai descer o seu zero ali, ó, 30. 30 dividido para 15 dá igual a 2. 2 vezes 15, 30 para 30, ó, 0. Portanto, encontramos aqui, pessoal, a resposta, ó, são 12 dias que ela vai levar aí para fazer esse cachecol aí, certinho? Agora, pessoal, nessa questão 37 aí, ó,
Está dizendo, né? Podemos usar funções inversas para fazer a conversão de metros em quilômetros, de centímetros em metros e de centímetros em milímetros. Olha só como é que ficou aqui, ó, a conversão aí de quilômetro para metro e de metro para quilômetro. Olha só, de quilômetro para metro a gente faz uma multiplicação por 1000. A função indica que você faz uma multiplicação por 1000. Indo de metro para quilômetro, aí já tem aqui a operação inversa, ó, é uma divisão por 1000, beleza? Aí ele fez o exemplo aqui, 300 metros para quilômetros, né, convertendo, vai ficar o quê? 300 dividido por 1000, que dá 0,3. Temos então 300 metros, vale 0,3 quilômetros. E logo mais abaixo aí, ó, ele tem aí, ó, a conversão aí, ó, de metro para centímetro. De metro para centímetro, multiplica 100. Quando eu quero ir de centímetro para metro, aí já é o contrário, função inversa. Se eu multipliquei por 100, voltando eu vou dividir por 100. Então, de metro para centímetro, multiplica 100, centímetro para metro, divide 100. Aí ele fez o exemplo do 147 aqui, ó, para 147 centímetros para metros. Então ele fez o quê? Pegou 147, ó, e fez uma divisão por 100. Divisão por 100, sua vírgula desloca duas vezes. Ela desloca uma, duas, fica entre 1 e o 4. Então 1,47 metros. E depois ele fez aí, pessoal, ó. Ele pegou, agora temos aí, ó, alguma coisa em centímetros, né? Vezes 10 deu 73 milímetros, que ele quer então de milímetros para encontrar essa medida em centímetros. A gente já fez vários exercícios como esses, né? Os exercícios anteriores das funções que eu mostrei, né, são a mesma coisa. Então olha só, 73 milímetros para achar a sua medida em centímetros, operação inversa. Então se de centímetros para passar para milímetros eu achei 73, né? De 73 milímetros para achar em centímetros, a operação inversa, divisão por 10. Dividir por 10, pessoal, a minha vírgula sai daqui do 3, ó, e para aqui, ó, entre o 7 e o 3. Então é como se eu tivesse feito o quê? Ó, 73 dividido para 10, tá aqui 7,3 centímetros. Com base nesses exemplos, aplique as funções inversas para encontrar os resultados. Vamos lá então. Vamos lá então, pessoal. Ó. Na letra A eu tenho 1.350 metros para converter para quilômetros. Eu sei que de metro para quilômetro, né, de acordo com as funções que a gente viu lá, a gente tem que dividir por 1000. Então, olha só, divisão por 1000, minha vírgula sai daqui, pessoal, ó, e desloca uma vez, duas vezes, três vezes. Então, para entre 1 e o 3, então fica 1,35, ó, e o zero do final você não precisa considerar, certo? Olha só, agora nós temos 5 metros, pessoal, para passar para quilômetros. De metro para quilômetro eu devo dividir, pessoal, por 1000, né? Então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar 5 e dividir por 1000. Minha vírgula está aqui, ó, depois do 5, então ela vai uma vez, ó, duas, três vezes, ó, vamos lá, de novo, uma, duas, três. Então, pessoal, esses três deslocamentos aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter 3 vírgulas de excesso, ó, 1, 2, 3. 3 vírgulas de excesso. Essa vírgula da ponta, como a gente sempre está conversando sobre isso, ela representa a primeira vírgula aqui, ó, da ponta. Você vai colocar 0 e ela. Essa vírgula que nós estamos vendo aqui, ó, é a vírgula da ponta. Nós temos 2 vírgulas de excesso, a gente coloca mais 2 zeros e encerra com o número 5. Então dá 0,005 quilômetros. Já aqui, pessoal, eu quero ir de centímetro para metro. Então, de centímetro para metro, a gente faz uma divisão aí por 100, né? Então, dividindo por 100, ó, minha vírgula sai daqui, desloca uma, duas vezes. Então, vira 64,21 metros.
Aqui, pessoal, de centímetros para metros. Nós vamos dividir por 100. Vamos lá? Divisão por 100, vou deslocar minha vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, 1 vez, 2 vezes. Parou aqui antes do 7. Então, vou colocar 0, a vírgula, né? Que é um excesso aqui, ó. A vírgula e o 73. Já aqui, pessoal, ó, 123 milímetros, nós vamos ir para centímetros. E de milímetro para centímetro, a gente viu lá que a gente faz uma divisão por 10. Então, dividindo por 10 isso aqui, ó, minha vírgula desloca uma vez para a esquerda. Então, para entre o 2 e o 3. Então, vira 12,3 centímetros. 3 milímetros para centímetros, eu vou dividir também por 10. Então, minha vírgula sai daqui depois do 3, desloca uma vez para cá. Então, uma vírgula de excesso aqui na frente, né? Então, você vai pôr o 0, ela, né? Que é a vírgula de excesso, e o 3. Ok, pessoal? Essas são as questões da 35.